Lancemos sobre Jesus todas as nossas ansiedades, porque Ele tem cuidado de nós. 1 Pedro capítulo 5, verso 7. Agradecemos a Deus por Ele nos conceder mais este dia de vida e também agradecemos a todos vocês que estudam conosco a Bíblia a cada dia, vocês que compartilham esses estudos com outras pessoas, a todos que são inscritos no canal Hora Tranquila no YouTube, que clicam no dedinho de joinha, e também queremos agradecer a todos vocês que nos escrevem dizendo de onde estão nos acompanhando. Queremos aqui mandar um alô especial para Isaura Silva, parabenizando o neto Luiz Gabriel, que ontem completou mais um ano de vida. Um alô especial para o cantor Santana, também para o Sérgio Luiz, pedindo orações em seu favor, Marilisa Cardoso, Loura Soares, Jacira Lage, Sidney Alves de Oliveira, Rivelino Silva, Ricardo Rodrigues, Nilda, Mariinha, Márcia Fadini, Maria Ângela, Adão Santos pedindo orações também em seu favor, Luísa Manuel, Maria Damasceno, Bentes e todos os demais que nos escrevem, queremos agradecer. E sempre iremos mandar alô para vocês. Iremos orar. Querido Deus e Pai, estamos em Tua presença e Te agradecemos por este dia que estás nos concedendo. Te agradecemos por estes momentos que agora iremos estudar a Tua palavra. Que Teu Espírito Santo fale conosco. Nos ajude, Pai, a entendermos e vivermos na prática o que nós aprendemos. Queres abençoar a Luiz Gabriel, que está aniversariou ontem. Abençoes também o Sérgio Luiz, que pediu orações em seu favor. Abençoes ainda a Jacira Lage, também o Ricardo Rodrigues e a Nilda e seus familiares. Abençoes a Marinha, a Márcia Fadini, a Maria Ângela, o Adão Santos, que está enfermo, pede orações em seu favor. O cantor Santana, enfim, Pai, todos os que nós citamos aqui e todos que estão sempre nos escrevendo, pedindo orações. Que as bênçãos sejam concedidas, Pai, para a honra e glória do Teu santo nome. Amém. Continuaremos esse nosso penúltimo estudo. Nós estamos falando sobre o pedido que Moisés fez a Deus para que mostrasse a glória dele a Moisés. E Deus disse que seria impossível, porque se Deus se apresentasse a Moisés em toda a sua glória, Moisés não subsistiria, assim como qualquer ser humano. Somente depois que Jesus voltar, que nós formos transformados de corpo corruptível para incorruptível, deste corpo mortal para imortal, aí sim nós poderemos ver a Deus. Mas enquanto isso, somente Jesus é que esteve aqui entre nós. Jesus apareceu várias vezes em vários lugares, no Antigo Testamento e também no Novo Testamento. As pessoas viram o próprio Deus através da pessoa de Jesus. Quando Moisés ele esteve agora por essa sétima vez lá no monte, ele levou aquelas duas pedras que Deus pediu que ele levasse para que fosse escrito novamente os 10 mandamentos. Moisés, então, ele retorna lá do monte com essas duas tábuas de pedra, e aqui em Êxodo 34, a partir do verso 29, nos diz assim: Quando Moisés desceu do monte Sinai, carregando as duas tábuas da aliança, não percebeu que seu rosto brilhava, pois ele havia falado com o Senhor. Quando Arão e os israelitas viram o brilho do rosto de Moisés, tiveram medo de se aproximar dele. Moisés, porém, chamou Arão e os líderes da comunidade que se aproximaram, e Moisés falou com eles. Em seguida, todo o povo se aproximou, e Moisés lhes transmitiu todas as instruções que o Senhor lhe tinha dado no Monte Sinai. Quando Moisés terminou de falar com eles, cobriu o rosto com um véu. No entanto, sempre que entrava na tenda da reunião para falar com o Senhor, tirava o véu até sair da tenda do encontro. Depois, transmitia ao povo as instruções que o Senhor lhe dava. E os israelitas viam o brilho de seu rosto. Então Moisés cobria novamente o rosto com o véu até voltar para falar com o Senhor. Moisés, ele não percebia que o seu rosto estava brilhando, mas as pessoas viam o brilho no rosto de Moisés, porque Moisés, como nós sabemos, ele tinha uma íntima comunhão com o Pai, com Deus. E será que as pessoas veem em nosso rosto diferença das outras pessoas que não são cristãs? Será que elas veem que nós temos comunhão com Deus através do nosso gesto, da nossa fala, através
da maneira como tratamos as pessoas, nos nossos negócios. Enfim, como é que as pessoas veem o nosso rosto, nos veem? Será que elas veem como as pessoas viram o rosto de Moisés quando ele desceu do monte pela 7ª vez? Moisés não percebia que o seu rosto estava brilhando, mas as pessoas viam. Então, irmãos, para que nós possamos refletir Jesus em nossa vida, nós precisamos também buscá-lo, ter comunhão com Ele todos os dias, tomar tempo para falar com Deus, para ouvir Deus falando conosco através da sua palavra. Mas muitas das vezes, irmãos, nós não temos esse tempo de comunhão com Deus. Muitas das vezes nós fazemos apenas uma breve oração e que já é repetitiva, todos os dias a mesma coisa. Às vezes nós lemos a Bíblia, mas lemos somente aquele versículo que nós lembramos e que nós gostamos, e nós não nos aprofundamos neste relacionamento com Deus. Moisés, ele cresceu desde quando Deus o chamou lá no deserto de Midian, naquela sarça ardente, até quando ele descansou lá no Monte Nebo. Moisés crescia cada dia na comunhão com Deus, e isso era visível a todas as pessoas. Vejam que quando Moisés entrava na tenda do encontro, que era fora do arraial, as pessoas ficavam na porta de suas tendas olhando pelas costas, Moisés indo até entrar na tenda. E quando Moisés entrava na tenda, uma nuvem descia sobre a tenda, e ali então Moisés conversava com Deus. Irmãos, nós não podemos ver uma nuvem descendo sobre nós quando nós estamos em comunhão com Deus, orando, estudando a Bíblia, mas existem anjos ao nosso redor. O Espírito Santo está pronto a nos dar entendimento daquilo que nós estamos estudando, porque foi o próprio Espírito Santo que inspirou as pessoas que foram usadas por Deus para escrever a Bíblia. E então o mesmo Espírito, ele está presente, pronto para nos dar o entendimento que nós precisamos daquilo que nós estamos estudando na Palavra de Deus. Sempre que você for ler a Bíblia, faça uma oração antes. Não deixe de orar pedindo que o Espírito Santo venha e esteja presente, te mostrando o que realmente você está lendo, para que entenda. Porque se nós lermos a Bíblia como nós lemos qualquer outro livro, não vai nos adiantar para nada. Quando nós procuramos ter este relacionamento com Deus, igual Moisés tinha, nós cresceremos espiritualmente, nós cresceremos na nossa vida cristã, nós seremos vistos pelas pessoas, não para o nosso engrandecimento, para o nosso orgulho, para a nossa vaidade, mas para que as pessoas vejam Jesus através de nós. E às vezes nós temos falhado neste ponto. E então, a razão pela qual o rosto de Moisés começou a brilhar não estava no simples fato de que ele estava na presença de Deus, porque isso havia acontecido tantas vezes antes e seu rosto nunca havia resplandecido após os encontros que ele teve com Deus. Mas nessa ocasião, Moisés, se ele nunca tivesse estado na presença do Senhor, o seu rosto nunca teria brilhado. Foi somente quando Moisés entendeu a bondade e a misericórdia de Deus, e então Moisés se abriu completamente a Deus por causa da beleza do caráter de Deus, foi que Moisés foi transformado e seu rosto então passou a resplandecer. Se nós também entendermos a bondade e a misericórdia de Deus, o nosso coração, a nossa mente também irá experimentar uma transformação quando nos rendermos a Deus e permitirmos que Ele seja o Rei da nossa vida. O apóstolo Paulo, ele escreveu em 2 Coríntios capítulo 3 e no verso 18, Paulo escreveu: portanto, todos nós, dos quais o véu foi removido, podemos ver e refletir a glória do Senhor. E o Senhor, que é o Espírito, nos transforma gradativamente à sua imagem gloriosa, deixando-nos cada vez mais parecidos com Ele. Vejam, Deus, Ele quer que nós nos pareçamos com Ele, que o nosso caráter seja igual ao caráter de Deus, que nós sejamos bondosos, que nós sejamos misericordiosos,
que nós estejamos prontos a servir as pessoas. É isso que Deus faz, é o caráter de Deus, e esse caráter precisa ser revelado através de nós. Então, nós vamos crescendo de glória em glória. As versões mais tradicionais diz aqui em 2 Coríntios capítulo 3, verso 18, nós vamos sendo transformados de glória em glória. E por que nós vamos ser transformados ou sendo transformados? É porque nós contemplamos Jesus na sua palavra. Eu já disse para vocês há poucos dias e volto a repetir, nós seremos transformados, nós iremos nos parecer com aquilo que nós mais gastamos tempo. Se nós estivermos gastando tempo no conhecimento de Deus, do serviço que Jesus realizou aqui no ministério terrestre, da vida que Ele deu por nós, do seu amor, de todos os milagres que Ele fez, se nós contemplarmos Jesus cada dia na Bíblia, nós seremos transformados e iremos parecer com Jesus. Mas se nós ficamos ouvindo músicas mundanas, se nós ficamos vendo novelas, filmes, seriados, ficamos só em redes sociais vendo coisas inúteis, nós vamos ficar parecido com isso. As nossas palavras, as nossas atitudes, tudo vai se parecer com aquilo que nós contemplamos. Então tenhamos muito cuidado com o que é que nós estamos contemplando, com o que é que nós estamos gastando nosso tempo. Se nós não tivermos tempo para conhecer Jesus, jamais nós iremos nos parecer com Ele e jamais as pessoas irão ver Jesus através de nós. Que Deus tenha misericórdia de cada um de nós, que Deus nos ajude para que possamos buscá-lo cada vez mais. Paulo, o apóstolo, ele comparou o rosto brilhante de Moisés com Jesus Cristo. E Paulo então mostrou que a glória de Cristo é ainda maior que a glória que a lei teve com Moisés. Porque em Jesus, a lei e a graça de Deus foram personificadas. Cristo, junto com a sua lei, os 10 mandamentos, pode ser gravado em nosso caráter somente quando mantemos nossos olhos fixos nele. O apóstolo Paulo mesmo diz isso em Hebreus, no capítulo 3, e no verso 1, Paulo diz: portanto, irmãos santos que participam do chamado celestial, considerem atentamente a Jesus, que declaramos ser apóstolo e sumo sacerdote. Vejam, contemplemos atentamente a Jesus. E também o apóstolo Paulo, em Romanos, no capítulo 12 e no verso 2, o apóstolo Paulo, ele vem aqui nos dizendo, Hebreus 12, verso 2, mantenhamos o olhar firme em Jesus, o líder e aperfeiçoador da nossa fé. Por causa da alegria que o esperava, ele suportou a cruz sem se importar com a vergonha. Agora, ele está sentado no lugar de honra à direita do trono de Deus. Então, fixemos os nossos olhos em Jesus. Olhemos pela fé. Vamos contemplar Jesus a cada momento. Vamos manter o nosso olhar firme, porque Ele é o autor e consumador da nossa fé. Que Deus nos abençoe. Estaremos novamente juntos amanhã para concluir o estudo desta semana. Agradecemos a todos vocês que sempre participam conosco e, mais uma vez, lembramos que a Bíblia nos diz que a nossa pátria está nos céus, onde aguardamos um Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Filipenses capítulo 3, verso 20. Que Deus nos abençoe.